Olá! Hoje vamos mergulhar numa das leis mais curiosas, digamos assim, do poder, a Lei 11. A ideia é que a liberdade de verdade não vem de ser independente, mas de fazer os outros dependerem da gente. Estranho, né? Vamos entender que história é essa. Nossa análise começa lá em Veneza, no ano de 1442. Imagina a cena. O Conde de Carmagnola, um general mercenário super famoso, um dos mais valentes e bem-sucedidos da sua época, recebe um convite, um jantar com o líder de Veneza, o Doge, lá no Palácio Ducal. Parece o auge, o reconhecimento máximo da sua carreira. Então, enquanto ele caminha em direção ao palácio, aclamado como um herói pelas ruas, ele nota uma coisa esquisita. A sua guarda não segue o caminho de sempre. Eles o levam por uma rota mais sombria, um atalho meio suspeito. Aquela pulga atrás da orelha começa a incomodar. E de repente, a ficha cai. Eles estão atravessando a infame Ponte dos Suspiros, aquela mesma que liga as salas de interrogatório do palácio direto para a prisão. O destino dele não era um banquete, era a masmorra. E no dia seguinte, o herói de Veneza é executado em plena Praça de São Marcos, com base numa acusação totalmente forjada. A multidão fica em choque sem entender como o destino do seu salvador pôde virar de cabeça para baixo tão rápido. A pergunta que fica no ar é: por quê? A queda do Conde de Carmanhola escancara uma verdade bem dura sobre o poder, e é isso que a gente vai explorar agora, o imenso perigo de ser alguém substituível. Olha, o que aconteceu com o Carmagnola não foi um caso isolado, não. Muitos dos grandes generais mercenários da Renascença, os condottieri, tiveram um fim bem parecido. Pensa só nesse caso de Siena. Um mercenário foi tão vitorioso que os cidadãos, sem saber como recompensá-lo, tiveram uma ideia macabra: matá-lo para que ele virasse o santo padroeiro da cidade. O problema, no fundo, não era ingratidão. Era que, por mais brilhantes que fossem, eles eram peças de reposição. Sempre tinha alguém mais novo ou mais barato pronto para tomar o lugar deles. Essa citação é de arrepiar, né? Ela resume perfeitamente o perigo. Quando o valor de uma pessoa pode ser capturado depois que ela morre, a presença dela viva se torna um inconveniente. Não adianta só ser valioso se você também é descartável. E é aqui que a gente chega no coração da Lei 11. A resposta para o problema de ser substituível não é simplesmente ser melhor no que se faz, é fazer com que os outros dependam da gente para sua própria felicidade e prosperidade. Essa dependência é a verdadeira fonte de liberdade e segurança. Então, a questão crucial é essa. Se ser um general vitorioso não protege alguém da execução, o que protege? A resposta não está em acumular mais vitórias, mas em construir um tipo diferente de poder. Vamos agora analisar um mestre nessa arte. Vamos ver como Otto von Bismarck aplicou este princípio para se tornar basicamente o homem mais poderoso da Alemanha. A ascensão do Bismarck não foi da noite para o dia. Foi uma escalada estratégica, muito bem calculada. Ele começou se aliando ao rei mais fraco da Prússia, Frederico Guilherme IV. Em vez de atacar o rei, Bismarck o defendeu. Virou seu pilar. Quando o rei morreu, o seu irmão, Guilherme I, que não gostava nem um pouco de Bismarck, herdou o trono. E os mesmos inimigos. Sentindo-se fraco, ele também acabou dependendo de Bismarck, que virou primeiro-ministro e, no fim, o poder por trás do Império Alemão. E aqui está a genialidade da abordagem dele. A maioria das pessoas ambiciosas procura o poder se aliando a quem já é poderoso. Bismarck viu a tolice nisso. Os fortes não precisam de ninguém, eles usam e descartam. Ao se aliar aos fracos, Bismarck não se tornou uma ferramenta, mas sim a própria estrutura de suporte. Tentar removê-lo significaria o colapso do prédio inteiro. Então, como é que se cria esse tipo de dependência na prática? Vamos dar uma olhada em algumas táticas bem específicas que as fontes mostram. Então, como construir essa dependência? Existem alguns caminhos. Pode-se ter um talento tão singular que é simplesmente impossível de substituir. Ou talvez ter acesso a segredos que mais ninguém conhece. Outra via é se tornar tão central em tantas operações que a sua remoção causaria o caos. E por fim, a tática mais ousada: amarrar o seu destino diretamente ao da pessoa no poder. A primeira tática a gente pode chamar de o efeito Michelangelo. O seu patrono, o Papa Júlio II, sabia que podia encontrar outros artistas, mas ele nunca encontraria outro Michelangelo. O talento do artista era tão único, tão concentrado, que mesmo quando eles brigavam, o Papa tinha que ceder. O poder dele vinha de ser absolutamente insubstituível na sua arte. Uma abordagem diferente é o efeito Kissinger.
Henry Kissinger sobreviveu a várias mudanças na Casa Branca de Nixon, não por ter uma única habilidade insubstituível, mas por ter se enraizado em tantas áreas da administração. O poder dele não era concentrado, era abrangente. Removê-lo significaria desvendar uma teia complexa de operações, criando caos. Agora, para a tática de entrelaçar destinos, temos a história incrível do astrólogo do rei Luís XI da França. O rei, desconfiado dos poderes do astrólogo, decidiu executá-lo. Convocou aos seus aposentos, com guardas prontos para o atirar da janela. Mas antes de dar o sinal, o rei fez-lhe uma última pergunta. A resposta do astrólogo foi uma obra-prima de poder. Ao dizer, morrerei exatamente 3 dias antes de Vossa Majestade, ele ligou a sua sobrevivência diretamente à do rei. O supersticioso Luís XI não se atreveu a testar a profecia. O astrólogo não só sobreviveu, como foi protegido e mimado pelo resto da vida do rei. Mas essa estratégia toda tem um custo. Criar dependência não é um caminho para a amizade. Traz consigo um fardo psicológico importante. Maquiavel captou perfeitamente a dinâmica. Não se deve esperar que o mestre ame a pessoa de quem depende. Na verdade, é mais provável que ele se ressinta e tema essa pessoa. E aqui está o ponto-chave. O objetivo não é ser amado. O amor é inconstante, não se pode confiar nele. O objetivo é ser temido, porque o medo das consequências da sua ausência é algo que se pode controlar e manter. E isso nos leva à conclusão mais sofisticada desta lei. O objetivo final não é a independência total, mas algo mais complexo e duradouro. A independência completa é, na verdade, uma fraqueza. Isola e cria ressentimento. O poder existe sempre nas relações entre pessoas. Portanto, o ideal não é se libertar de todos, mas sim criar uma situação de interdependência mútua, onde a outra parte precisa de nós muito mais do que nós precisamos dela. É uma espécie de independência invertida. A imagem final que a fonte nos deixa é a de uma trepadeira. Ela não é a estrutura mais forte, mas enreda-se de tal forma na parede ou na árvore que se torna parte da estrutura. Arrancá-la causaria mais danos e exigiria mais esforço do que simplesmente deixá-la estar. Essa é a visualização perfeita do poder através da dependência. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Numa relação de dependência, quem realmente detém o poder? A entidade aparentemente dominante ou aquela que, através da sua indispensabilidade, controla o destino de ambas? É o paradoxo no coração desta lei complexa e fascinante.